José. Eu sou a Camila, eu sou geóloga, fiz geóloga HGF, eu fiz faculdade aqui, eu sou tutora do S5 e dou algumas aulas para vocês, tá bom? Aqui no oitavo eu sou do S. A gente vai falar hoje sobre a abordagem da paciente com corrimento vaginal, né? Um tema super importante, né? Tanto para o ginecologista quanto para o médico generalista, né? Porque a gente acaba atendendo o paciente com essas queixas, tanto na atenção primária, quanto na atenção secundária também, terciária, nas emergências, né? A gente acaba atendendo os pacientes com essas queixas e com as complicações que acometem essas pacientes. Eu vou disponibilizar os slides, tá? No final da aula, eu mando por e-mail ou por WhatsApp, enfim, tá bom? Vocês vão ter acesso. Esse aqui é o material de estudo, tá? As questões da prova, tanto de primeira quanto de segunda chamada, foram tiradas desse material. Na aula em si, tem mais coisa que não está nesse material, mas as questões da prova e o material de estudo base é esse, tá certo? Tá bom? Então, é uma literatura fácil, breve, os capítulos são breves, apesar de falar que é de IST, aborda as vaginites também, tá certo? E lá tem toda a parte clínica, tratamento de forma mais resumida, tá bom? Que eu acho que agora no oitavo semestre seria mais interessante para vocês, tá bom? Aí aqui os objetivos de aprendizagem, né? A gente vai conhecer as principais características do conteúdo vaginal fisiológico primeiro, para depois conhecer e entender quando está anormal, né? Compreender a avaliação clínica da paciente com queixa de corrimento vaginal, diferenciar as causas, porque tem as vulvaginites, as cervicites, e aí a gente vai acabar falando na DIP também, e conhecer o tratamento dessas entidades, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me interromper, eu não me incomodo, podem falar, podem tirar dúvida, ou se quiser no final me anotar e tirar dúvida no final, fica à vontade. Se quiser tirar dúvida aqui ou depois também, comigo particular, também não tem problema, tá bom? E aí a gente vai falar primeiro sobre o conteúdo vaginal fisiológico. Na sua composição, né, a gente primeiro vai dizer o que é que tem nele. Ele tem secreções vitais, as glândulas sebáceas, sudoríparas, batorim e skin. Ou seja, tem secreções fisiológicas, né? Lubrificação fisiológica da paciente e o suor da paciente, tá certo? Que é também o transudato da parede vaginal. Então a gente tem secreções fisiológicas dessa paciente que vão aparecer, que podem ser percebidas pela paciente e que podem estar na calcinha, dependendo do tempo que ela fique com a roupa íntima dela. Aí, esse conteúdo, né? O material que vai ser encontrado vai ser sobretudo das células vaginais, das células das paredes vaginais e das células cervicais, ou seja, das células do colo uterino que esfoliam, que caem, descamam e ficam lá dentro do canal vaginal, tá? E aí vão ter fluidos endometriais e fluidos dos ovários, né? E das trompas que podem vir e descer, e os micro-organismos e os produtos metabólicos desses organismos. Aí falando um pouco mais especificamente das células vaginais. A gente vai ter principalmente o epitélio, a gente vai ter como tecido, né? O epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, teve uma ponta, né? Isso incomoda. O epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, que é todo esse epitélio aqui com as células superficiais, intermediárias, parabasais e basais. É uma camada bem extensa, tá? E é esse epitélio que sintetiza e acumula grande quantidade de glicogênio, que é o principal substrato presente no conteúdo vaginal. E aí, abaixo, né, do epitélio vai estar uma própria de tecido conjuntivo, e é aí que a gente vai encontrar principalmente as células tipo leucócitos, né, os linfócitos neutrófilos, que ficam aqui, mas em determinadas circunstâncias, elas migram, atravessam o epitélio
cervicais também, né? São componentes que é a mesma coisa. As células do epitélio descamam e caem. E aí as células cervicais são compostas pelas células da ectocervice, que ficam realmente, a gente visualiza melhor na vagina, e na endocervice, que ficam dentro do canal uterino, né? Elas ficam para dentro do colo, mas que também descamam para dentro do canal vaginal, tá bom? Aí, esse epitélio escamoso também produz glicogênio, ele é muito parecido com o epitélio da vagina, tá? E a ectocervice, ela produz, sobretudo, o muco. E aí, falando da microbiota normal, a gente, as mulheres, nós temos uma microbiota normal que está presente e que tudo bem, certo? A gente nunca vai ter, a gente nunca vai deixar de estar, de certo modo, colonizada, mas a gente quer que esses organismos estejam em harmonia, tá bom? Então, a gente vai ter, sobretudo, o grande protagonista aí são os lactobacilos SP, né? Que estão presentes realmente em grande quantidade e que são vistos nos exames. Mas também a gente vai ter Cândida, que pode estar presente, Gardnerella, que pode estar presente, até E. coli pode estar presente, contanto que seja em pouca quantidade e que esteja em harmonia. O que vai causar sintomas ou infecções é a desarmonia desses componentes. E aí, falando especificamente sobre os lactobacilos, que eles que realmente comandam o pH e a homeostasia do conteúdo vaginal. Então, são os lactobacilos, eles são chamados antigamente, né, quando a gente falava de epônimos, hoje em dia a gente não usa mais tanto isso, mas vocês podem ainda ver nos livros, que eram chamados os bacilos de Dotterline. Ele normalmente, quando eles estão na quantidade certa e em equilíbrio, eles impedem o crescimento bacteriano e microbiano patogênico. Quando eles estão em excesso, isso leva a algumas infecções ou algumas entidades, né? E quando eles também estão em quantidade diminuída, também desfavorece e também pode levar a sintoma. E aí eles que produzem o ácido lático, que aí, a partir daquele glicogênio que o epitélio produz em grande quantidade, é aí que ele age. Ele pega esse glicogênio, transforma em ácido lático, e aí ele é responsável pelo pH ideal da vagina, tá bom? E aí ele também produz peróxido de hidrogênio, que também contribui para o ambiente. E aí a grande sacada é entender que os lactobacilos eles são importantes para o pH. O pH vai dizer muita coisa sobre a normalidade e a anormalidade, seja para mais, seja para menos, esse pH. E o pH esperado é um pH menor que 4,5, mas normalmente entre 3,8 e 4,3. O que é que acontece? Eu já expliquei, né, mais ou menos, as células superficiais do epitélio vaginal, sobretudo, mas também da cervice, que são ricas em glicogênio descamam. Os lactobacilos utilizam esse glicogênio para produzir o ácido lático, o pH fica vaginal, o pH vaginal fica ácido, e aí vai manter a microbiota vaginal normal, que impede o crescimento dos micro-organismos patógenos. E aí, como é que a gente vai descrever no nosso exame físico esse conteúdo vaginal? Normalmente, a gente vai dizer que ele tem uma consistência flocular ou um pouco brumosa, mas a gente também vai entender que isso pode depender do ciclo menstrual dessa paciente. Será que ela está ovulando? Será que ela está no período pré-menstrual? Isso altera. No período pré-menstrual fica um pouco mais ácido, um pouco mais escasso. No período que ela está ovulando, aí tem mais muco, ele fica mais transparente. Mas, de modo geral, a gente vai descrever de consistência flocular, pouco brumoso, com aspecto mucoide, homogêneo, aí na época que ela está na ovulação. A coloração pode ser branca, pode ser transparente, pode até ser amarelada. Quando é que vai ser amarelada? Doutora, quando é no final do dia, minha calcinha está amarela. Mas é normal, pode ser normal. Por quê? Passa o dia todo com essa calcinha, oxida o conteúdo vaginal, que era branco, e fica amarelo. Mas lá no nosso exame físico a gente vai ver que o amarelo foi porque oxidou, e não porque estava amarelo lá dentro da paciente. Tá certo? E aí ele é inodoro, né?
idade. Aí é isso, vai depender, né, do ciclo, da excitação, da gestação. Na gestação, os transudados aumentam. E aí vai estar localizado em fundo do saco posterior, ou pode estar proximamente aderido às paredes. Se tiver aderido às paredes, mas eu for lá com o algodãozinho e pegar facilmente ele sair, isso não vai ser anormal, tá certo? Vocês precisam entender o conteúdo fisiológico e ver bem, aproveitar bem o internado para ver o conteúdo fisiológico, para vocês poderem entender como não vai estar normal. E muitos pacientes ficam na dúvida se o conteúdo vaginal delas, se o corrimento delas é normal ou não. E aí a gente vai ter que explicar para elas que sim, pode ser normal, né? E, na verdade, a gente tem a nossa secreção. E aí a gente vai ver se tem sintoma, se não tem sintoma, aquilo tudo. Mas a visualização do conteúdo vaginal é muito importante, tá? E aí, na microscopia a fresco. O que é a microscopia a fresco? A microscopia a fresco é um exame que a gente pode fazer no próprio consultório, que a gente pode fazer onde tiver um microscópio disponível. A gente pode fazer em qualquer lugar. Tendo um microscópio, sabendo olhar a lâmina, todo mundo consegue fazer. A gente vai, pega um suave, pega aquele cotonetezinho um pouco maior, né? Passa no material que a gente vai querendo ver, ou na parede vaginal, ou no colo uterino, faz o suave e passa na lâmina. E olha, aí como é que a gente vai olhar isso? Ou a gente vai colocar uma gotinha de uma solução salina, que a solução salina normalmente é o soro fisiológico, vai lá, pegou a lâmina, passou o suave, secou, né? Passou o suave lá, colocou uma gotinha de soro fisiológico, botou na lâmina, botou no microscópio. Isso é o exame a fresco. Ele pode ser feito com a solução salina, primeiro, depois a gente pode fazer com o KOH. E aí o que a gente vai ver? Depois eu falo mais sobre isso. O que a gente vai ver no exame a fresco do conteúdo vaginal de uma mulher saudável, de uma mulher que está com conteúdo vaginal fisiológico? A gente vai ver as células epiteliais. Aquelas células epiteliais que a gente falou que descamavam, são essas aqui, ó. Essas aqui são as células epiteliais. A gente vê bem elas, vê bem os núcleos, tá? A gente pode ver lactobacilos, que são esses bem pequenininhos aqui, ó. Tá? A gente pode ver leucócitos, que a gente vê pouco, mas pode ver. Se a gente vê a correspondência, tem que ser menos de um por célula epitelial. A gente pode ver o polimorfo nuclear, né? E a gente pode ver as clue cells, que eu vou explicar melhor o que são aquelas células alvas características da vaginarela, né? Mas que podem estar presentes e a gente não ter vaginose bacteriana. E se tiver, vão ser poucas, né? A gente chama de células alvo, células guia ou clue cells. E aqui ele mostra o espermatozoide, que pode ser visto se a paciente tiver tido relação sexual, né? Há pouco tempo, hemácias. Isso tudo é feito numa decisão de fresco. Uma lâmina, um soro fisiológico, esse daqui é um soro fisiológico. Soro fisiológico ou KOH 10%. E agora a gente vai fazer a avaliação clínica dessa paciente com queixa de corrimento vaginal. A gente vai fazer uma anamnese dirigida. Aqui a gente está pensando em paciente com queixa de corrimento vaginal. Lógico que na avaliação da paciente ginecológica a gente avalia muita coisa. Mas aqui falando especificamente na paciente com queixa, que a gente está avaliando o corrimento vaginal dela. A gente vai ver tempo, né? A gente vai sempre colocar quanto tempo esse paciente está sentindo isso, a intensidade, se tem sintomas associados, se tem prurido, se tem odor, a recorrência, quantas vezes a paciente já teve isso, em quanto tempo ela teve, a fase do ciclo, como eu disse, a associação de produtos químicos, isso é muito importante. Como é que a paciente faz essa higiene? Como é que ela usa a calcinha? Quanto tempo ela passa com a calcinha dela, né? A roupa íntima, como é que ela lava essa roupa íntima? Isso tudo é importante. E aí, o tipo de atividade sexual, né? Lógico que a atividade sexual vaginal leva a um tipo de flora, microbiota, né? E a atividade sexual anal
E aí, em seguida, tendo a relação vaginal, isso altera, né, a microbiota da paciente. Se ela usa preservativo, se ela já teve alguma doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível, se ela tem alguma comorbidade, HIV, se ela faz uso de alguma medicação que altera o sistema imunológico dela. E a gente vai ver se também tem dor, né? Para a gente pensar já nas complicações. Aí o exame físico. A gente vai observar a vulva, ver as características dessa vulva, isso nos diz muita coisa. Se a vulva ela já tem alguma coisa de sinal para a gente ver, né? Se está com hiperemia, se tem fritura, se ela está demasiado, como é que está a pele dessa vulva. O exame especular que tem que ser feito, né? A gente vai ver parede vaginal, aí a gente vai ver como é que está o trofismo. A paciente vaginal, a parede vaginal dessa paciente vai estar com as pregas? Qual a idade dessa paciente? Ela ainda menstrua? Ela tem 35 anos, mas ela ainda está menstruando? Ela tem 60 anos? Aí o trofismo vai estar diferente, né? Se está hiperemiado, se tem alguma lesão nesse canal vaginal, né? O conteúdo vaginal, que é super importante, a cor, a textura, o odor. O colo uterino, como é que está esse colo? Esse colo está normal? Tem alguma lesão? Está hiperemiado? Ele é friável? Eu passo o algodãozinho e ele sangra só com o algodão? Está saindo alguma coisa pelo canal e no cervical? Eu vejo pus? Eu vejo uma secreção alterada? Como é que é isso? E aí o toque vaginal. O toque vaginal a gente não faz sempre, mas a gente faz sempre que a gente suspeita que possa ter alguma coisa, mobilização do colo, palpação e fazer a palpação de anexo. Aí a gente vai pensando mais em DIP, né? Lá na clínica escolhe normalmente um exame ginecológico de rotina, a gente não faz o toque vaginal de rotina para todas as pacientes, é um exame incômodo, né? Então a gente faz quando a gente quer pesquisar, tá bom? Aí a avaliação complementar, né? Se suspeitar de vulvovaginite, a gente vai fazer o teste do pH vaginal, que como eu disse, o pH vaginal é super importante para ajudar no diagnóstico, seja ele mais alcalino, seja ele mais ácido. A gente faz com a fitinha de pH mesmo, tem a fitinha de pH, a gente encosta na parede vaginal, evita o colo, porque o colo ele é normalmente mais básico, então a gente vai fazer na parede vaginal e ver como é que está esse pH. A gente vai fazer a microscopia a fresco, como eu tinha falado, vai coletar o material vaginal ou do colo, vai acrescentar ou a solução salina ou a solução de peróxido de potássio, né, o KOH 10%. E aí, quando eu coloco a solução salina, eu pesquiso tricomonas e pesquiso glucéus, tá? Aquela imagem lá que eu tinha mostrado era com solução salina. E aí, quando eu coloco hidróxido de potássio nesse material, eu vou pesquisar pseudohifas e esporos. Por quê? Porque quando eu coloco o KOH lisa as células. Eu não vou mais conseguir ver as células epiteliais. Eu não consigo. Ele lisa as células e ele deixa lá disponível para eu ver se tem pseudohifa e esporo. Ou seja, se tiver hemácio, ele lisa hemácio. Se tiver células epiteliais, ele lisa as células epiteliais. Então, com o KOH eu vejo pseudohifas e esporos, com a solução salina eu vejo tricomonas e glucéus. E com o KOH, que isso a gente faz bastante na clínica escola. Eu esqueci de dizer também que eu atendo na clínica escola com internato. A gente faz muito o teste de WIF, né? Que é aquele que a gente pega a secreção vaginal, coloca numa lâmina e coloca uma gotinha de KOH e a gente não precisa olhar, a gente vai sentir o cheiro das aminas voláteis, né? O cheiro das putrefacinas. A gente sente aquele cheiro de peixe podre. Isso a gente consegue, a gente faz muito lá na clínica escola. E aí, se suspeitar de cervicite, a gente pode coletar o material endocervical para fazer a pesquisa de clamídia e gonorreia, né? Com teste molecular, com RT-PCR, com teste rápido, ou a gente pode coletar para fazer cultura. Hoje em dia, a gente faz muito pouca cultura, né? Hoje em dia, a gente faz teste de biologia molecular. E aí, a gente vai fazer a prevenção dessas pacientes, né? Normalmente a gente consegue coletar, mas
do câncer do colo do útero, são frases que estão lá naquele livro, tá? E a colposcopia, né, não deve ser realizada com o intuito de diagnosticar vulvovaginite, vaginose e cervicite. Quando indicado, quando é que é indicado? Para rastreio de câncer. Ele tem indicação para ser feito para rastreio de câncer. Ele deve ser preferencialmente realizado após o tratamento dessas infecções. As infecções podem mudar o aspecto das células que vão ser analisadas pelo patologista e podem dar uma alteração que, na verdade, não é pelo câncer, pode ser pela infecção. Então, muitas vezes a gente trata essa paciente antes de fazer a prevenção. Mas quando ela é pouco sintomática, a gente até colhe. Mas lembrar que, preferencialmente, a gente deve tratar as infecções do trato genital inferior, né? Vamos lá, falar das vulvovaginites e das vaginoses. Primeiro, a gente vai falar das causas infecciosas, a gente vai falar da candidíase, da vaginose bacteriana e pela tricomoníase, mas a gente vai falar também das causas não infecciosas, que é da vaginose citolítica e da vaginite necrófica, que hoje em dia a gente vê muito nos consultórios e que é um diagnóstico diferencial super importante. Às vezes a paciente vem de outros lugares, vai tratando candidíase, quando na verdade é um vaginose citolítico. Ou então chega, vem tratando várias coisas, aí quando vem uma vaginite atrófica. A gente tem que se atentar para esses diagnósticos e esses diagnósticos têm caído cada vez mais nas provas. Aí sim, o que é que eles causam, né? Eles acometem o epitélio da vulva, da vagina e até do colo, né? São as causas mais comuns de corrimento vaginal, são as vulvovaginites, e o corrimento vaginal é uma das queixas mais frequentes nos consultórios de ginecologia, e como eu disse, não só de ginecologia. Assim, quando a gente acaba se formando, muita gente vai para a atenção primária, o primeiro lugar que eles vão ainda é no posto de saúde por causa disso. Vamos falar da candidíase. O agente etiológico é principalmente a Candida albicans, né? Então, se vocês tiverem que falar um agente etiológico, é a Candida albicans, mas pode ser causado também por agentes não albicans, que aí fica a Candida glabrata, enfim, outros agentes que não são comuns e quando a gente é acometida, a paciente é acometida por uma não albicans, ela normalmente é um pouco mais difícil de ser tratada. Então a gente tem que prestar atenção e a gente vai ver, né, que na vida reprodutiva 10 a 20% das mulheres são comunidades por cândida. Vocês lembram que eu botei lá a cândida como fazendo parte da microbiota normal da paciente e a maioria não, vai ter sintoma, tá? Então o que acontece? A paciente veio lá, na prevenção dela, cândida, vem lá, cândida, presença de cândida, a gente não trata, né? A gente não vai tratar o exame, a gente vai tratar a paciente. Se ela não tiver queixa, a gente não vai tratar. Se ela tiver tido queixa, a gente provavelmente já tratou, né? A gente recebeu o resultado, mas provavelmente a gente já deve ter tratado. Se ela tinha queixa e se a gente fez o exame dessa paciente, tá? Os fatores de risco para desenvolver a candidíase no vaginal é a gravidez. A gravidez deixa o ambiente mais rico em glicogênio, tá? Então, a paciente grávida, ela tem uma tendência a ter mais vulvovagite, seja pelo estado de mais glicogênio produzido ou pelo estado de imunodepressão que causa um pouco na gravidez, né? A obesidade, o diabetes descompensado também tem aumento do glicogênio, o uso de contraceptivos orais, antibióticos, tudo que pode alterar, né, a homeostase. Corticose, infecção pelo HIV, imunossupressores, a imunodeficiência, os hábitos de higiene e vestuário e o contato com substâncias alérgicas, né, irritantes, perfumes. Muitos pacientes chegam que passam perfume, que passam desodorante local, né, hoje em dia tem, né, para vender aí desodorante para vulva, para vagina, que a gente não recomenda, tá bom? Isso normalmente é irritante. E aí, eles causam uma alteração da microbiota. Como é que acontece? Ocorre o desequilíbrio, seja por gravidez, seja por imunodeficiência, seja por HIV, né? Vai ter a proliferação excessiva da cândida, e aí esses fungos passam de colonizadores para infecciosos,
Não porque eles são do mal, mas porque o ambiente tornou eles exagerados, né? Aí eles invadem o epitélio vaginal, esse epitélio responde com uma resposta imunológica exagerada, e aí vem os sintomas, né? Os sintomas inflamatórios e os sintomas de prurido. Aí, quais são os seus sintomas? O prurido, que é normalmente mais intenso no período pré-menstrual, que é quando a acidez vaginal é máxima. Elas falam, tá? Que isso aumenta a coceira, né? Esse incômodo delas aumenta no período pré-menstrual e melhora no período menstrual. Vai ter ardência. Normalmente essa ardência é por irritação local mesmo, e às vezes por fricção, né? A paciente faz a coçadura, e aí pode ter, inclusive, fissuras, né? No exame ginecológico. Aí vai ter o corrimento da candidíase é tipicamente sem odor, ele não tem odor nenhum. Vai ter uma dispareunia de introito, porque a vulva, né, e o introito vaginal está irritado, realmente são sintomas irritativos, tá? E vai ter a disúria externa. É a disúria que não é no canal, não é na uretra em si, é a vulva, né, que está empreñada, que está irritada, e a vagina, e a urina, quando cai nessa vulva, ela faz a vulva arder. Então ela causa uma disúria externa. E aí os sinais do exame ginecológico vai ser o edema vulvar, o eritema, as fissuras vulvares, normalmente por coçadura, escoriações, lesões satélites, né, muitas vezes pustulosas, e um corrimento branco ou amarelado, muito grumoso, tá? Muito grumoso, ele é grumoso, realmente ele pode ser dito como aspecto inata, né? E ele normalmente é bem aderido às paredes vaginais. Ele aparece tanto aderido às paredes vaginais, quanto aderido ao colo uterino também, tá bom? Aí aqui, uma vulva, né? Uma vulva edemaciada, eritematosa, com sinais de escoriação, né? E aqui, um conteúdo grumoso, aqui perto do colo, aqui no fundo de saco, né? No fundo de saco superior e aqui no colo, tá? E a gente vê aqui, ó, o músculo também, né? Mas isso aqui é que está alterado, tá? E aí a gente vai classificar, sempre classificar essa candidíase quando a gente vai avaliar a paciente. A gente vai classificar ela em não complicada e complicada, porque o tratamento dessa paciente vai mudar. Aí ela vai ser não complicada quando ela tiver sintomas leves moderados, quando for uma frequência esporádica, quando o patógeno for a Candida albicans e quando o hospedeiro não tiver nenhuma comorbidade. Já se tiver pelo menos um dos critérios da complicada, ela é uma candidíase complicada, a gente tem que avaliar bem esse tratamento. Como é que é o sintoma dessa paciente? Ela diz que não consegue ficar do dia a dia dela sem o ato de fazer a coçadura, né? Ela diz que realmente irrita ela toda vida que ela faz xixi, ela fica preocupada porque vai doer, vai arder. Então a gente tem que pensar bem no tratamento dessa paciente. Se é recorrente, aí 4 ou mais por ano, tá? Esse é um conceito que vocês precisam ter. E se a paciente tem alguma comorbidade, né? A paciente tem diabetes não controlado, a paciente está gestante, a paciente tem um HIV associado, o tratamento muda um pouco, tá bom? Aí o diagnóstico vai ser com o pH vaginal, a gente vai usar a fitinha do pH, né? Vai ver lá, ele sai, ele aparece a zona, né, que vai o pH, e a gente diz o pH. A gente vai ver se tem presença de fungos na microscopia a fresco, com normalmente, né, o KOH, que é o que diz que tem as pseudolifos. A gente pode pedir uma cultura. A cultura é muito pouco pedida, mas a gente tem que dizer para vocês que existe, e o principal meio é o Agassaldo, mas existem até outros tipos também de cultura, tá? E aí aqui, ó, isso aqui é uma microscopia a fresco. As células estão todas lisadas, né? A gente não vê mais célula, tá? Botou o KOH, as células foram todas lisadas,
teve lis e a gente vê só as pseudohifas, tá bom? E o tratamento, a gente normalmente tenta utilizar só uma via de administração, não precisa utilizar duas vias de administração mesmo para as pacientes complicadas. A gente vai orientar sobretudo a mudança de hábitos. A gente vai ver que essa mudança de hábitos ela é muito importante. Como que a paciente está fazendo a higiene dessa região íntima, né? Que tipo de sabão ela está usando? Elas estão usando aloe, elas estão usando acetol. Isso tudo irrita muito mais e tira a proteção normal dessa paciente. E aí a gente vai tratar as pacientes só sintomáticas. Como eu disse, pode vir cândida até na prevenção, né, no resultado da citologia oncótica, mas eu não vou tratar a paciente se ela não tem sintoma. E se eu vejo lá que ela tem só os grumozinhos, mas ela não quer chamar, incomodar ela não tem prurido, então a gente não vai tratar, tá certo? Como é que é o tratamento? O tratamento, primeira opção, segundo o Ministério da Saúde, segundo o manual que vai ser, que eu falei para vocês, né, que é para vocês estudarem, ele pode ser, como primeira opção, ou o miconazol ou outro derivado imidazólico. O miconazol é o que normalmente tem no posto, é o que o Ministério da Saúde oferece. Mas pode ser itraconazol, pode ser clotrimazol, pode ser qualquer um derivado imidazólico, tá certo? Fenticonazol, ou a anistatina. Esses dois normalmente tem no posto de saúde, tá? Principalmente a anistatina. Então, primeira opção de tratamento para candidíase é tópico, segundo o Ministério da Saúde, tá bom? A segunda opção vai ser via oral. A dose única do fluconazol ou itraconazol 100 mg também, 2 comprimidos, só também por um dia, tá bom? São 4 comprimidos. Aí pronto, primeira opção, lembrar, é via vaginal, é tópico. Só como segunda opção que fica sendo o fluconazol. Então, se vocês forem questionados qual é o tratamento, primeira opção é via vaginal. E a candidíase complicada, a gente faz como? Normalmente a gente faz uma indução, ou seja, um tratamento de ataque, e depois a gente pode fazer uma manutenção. A indução pode ser com fluconazol, só que agora vão ser 3 comprimidos, no primeiro, no quarto e no sétimo dia, ou mesmo itraconazol, 2 comprimidos, 2 vezes por dia por um dia mesmo, ou miconazol creme vaginal tópico por 10 a 14 dias, que também pode ser qualquer outro derivado imidazólico, eu boto aqui o miconazol, mas pode ser qualquer um. E a manutenção vai ser o fluconazol uma vez por semana por 6 meses, ou o miconazol creme vaginal, ou qualquer outro derivado imidazólico 2 vezes por semana, tá bom? Então, sempre pensar que as pacientes que tiverem candidíase complicada, elas podem ser beneficiadas com um tratamento de manutenção. As parcerias sexuais não precisam ser tratadas normalmente, tá? Mas se eu tiver uma parceira sexual do sexo feminino e ela também tiver sintoma, aí eu trato ela também, tá? Eu tenho que questionar qual é a parceria sexual dessa mulher, se ela é feminina, e se for masculina, se ele também tem sintoma. Pode ter sintoma, pode ter prurido local, tá bom? Então, se seja parceria feminina ou masculina, eu tenho que perguntar, eu tenho que questionar se esse paciente é sintomático também, porque aí eu tenho indicação de tratar. Se não for sintomático, não. Mas se for sintomático, sim, tá? Aí, assim, aí eu já falei, né, que a paciente gestante costuma ter, e ela é tratada como candidíase complicada, e mais o tratamento das pacientes só deve ser feito via vaginal, tá? Paciente gestante não pode tomar derivado imidazólico. Então, não use nem fluconazol nem itraconazol. Na gestante, vai ser sempre usado creme vaginal na indução e o creme vaginal para manutenção. Aí sim, mas pode ser qualquer derivado.
derivada midosófica. Agora nós vamos falar da vaginose bacteriana. O agente etiológico principal, todo mundo sabe, né? A Gardnerella vaginalis. É uma bactéria anaeróbica que está presente na nossa microbiota normal, tá certo? A gente tem isso, toda mulher tem. Ela só vai causar sintomas se ela estiver em desarmonia. Mas ela também pode ser causada por outras entidades, tá? Bacterióides, Prevotella, né? Então, assim, micoplasma também pode ser tratado, mas tipicamente vai ser Gardnerella. Os fatores de risco são fatores que podem levar ao desequilíbrio da microbiota normal vaginal, né? Intercursos sexuais frequentes, uso de duchas vaginais, a presença de corpo estranho, como eu disse, a relação anal antes da relação vaginal, fazer exercício físico, porque muda, né? Também pode mudar os transudatos, né? E o próprio estresse. Aí é muito parecido, né? As fisiopatologias são muito parecidas. Existe uma desarmonia, né? Um desequilíbrio. Aí é o contrário. Lá na candidíase, a gente pensava numa proliferação de lactobacilos. Aqui a gente pensa numa redução de lactobacilos. E aí esses lactobacilos reduzidos ou ausentes, eles tendem a alcalinizar o meio, e esse meio não deve ser também alcalino, e essa alcalinização altera a resposta imune local da paciente, e aí vai ter o crescimento anormal das bactérias anaeróbias. Essas bactérias anaeróbias, principalmente na Gardnerella, ela produz enzimas proteolíticas. Essas enzimas proteolíticas, elas vão quebrar os peptídeos vaginais em aminas voláteis, que é isso que dá o odor fétido, tá? E essas enzimas proteolíticas decompõem o muco, e aí isso leva à fisiopatologia da DIP, que a gente vai ver depois, que é a ascensão dos micro-organismos. Então, essas enzimas, elas realmente decompõem o muco e elas predispõem à ascensão de micro-organismos. Os sintomas sobretudo, o corrimento com dor fétida. Doutora, me incomoda muito, eu tenho vergonha, porque eu sei que as pessoas estão sentindo mesmo com a roupa. Eu fico com vergonha do meu parceiro, da minha parceira, porque eu sei que sente, eu sei que fica o cheiro no quarto. Então, realmente, elas se queixam, é um odor realmente característico, tá? E esse odor piora após o coito, porque alcaliniza, e piora após a menstruação, tá certo? No exame ginecológico não vê o corrimento carolado, geralmente bolhoso, por causa dessas aminas que são voláteis, né? Elas fazem ficar o conteúdo um pouco mais bolhoso, elas geram a bolinha. E as paredes vaginais, normalmente, elas não têm sinal de irritação na parede, elas não queixam de prurida, não queixam de sintoma vulvar. A vulva na inspeção normalmente é normal, tá bom? E aí sim, as paredes ficam homogêneas no teste de Schiller, né? Como não tem nenhuma lesão, a gente cora as paredes ficam totalmente coradas com o iodo. O diagnóstico pode ser feito com os critérios de Amstel, que aí a gente utiliza o exame a fresco para a gente ver as clucéus. As clucéus, o que são as clucéus? Isso aqui é uma célula epitelial normal, tá? Aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra. Essa daqui é uma célula epitelial recoberta de Gardnerella. Essa é a clucéu. A clucéu não é a Gardnerella, é a célula epitelial que tem o seu citoplasma ocupado pela Gardnerella e ela borra o núcleo, tá bom? Essa é uma clucéu. Aqui, a gente vê aqui, ó. Aqui a gente vê núcleo, aqui a gente vê núcleo, vê núcleo. Essa daqui o núcleo borrou. A gente não vê mais núcleo. Então, essa daqui é uma clucéu. Outra clucéu aqui, outra clucéu aqui. Tá bom? Então, para a gente entender que a clucéu é uma célula epitelial recoberta por Gardnerella. E aí a gente
vai ver as pulseiras, né? Na microscopia fresco, vai fazer um teste de Wi-Fi. Isso aqui é com o soro e o teste de Wi-Fi é com o KOH. A gente vai ver o corrimento vaginal homogêneo, que é diferente da candidíase, que é grumoso. E a gente vai ter um pH alcalino para a vagina, que é mais do que 4,5. Certo? E aí, o pH normal, normalmente é a parte diagnóstico, e Gardnerella na citologia oncótica com a paciente assintomática não é diagnóstico, é a mesma coisa da candidíase. Se eu tenho a presença de Gardnerella vaginalis, a paciente não tem queixa, não tem nada, e eu não trato a paciente, tá bom? E aqui é o diagnóstico baseado na coloração GRAM. Eu vou colorar o meu material coletado com o corante de GRAM e vou analisar a presença de lactobacilos, a presença de Gardnerella bacterióides, a presença de bacilos curvos e vou quantificar o total dessas entidades que eu vejo por campo. E isso tudo vai me dar um score de 0 a 3, que eu vou somando aqui, né, vou quantificando. E aí, se for 7 ou mais, a vaginose bacteriana. Se for 4 a 6, a microbiota pode estar alterada, mas eu ainda não dou o diagnóstico. E quando ele é de 0 a 3, ele é negativo para a vaginose bacteriana. Ou seja, numa paciente que a gente vê Gardnerella, até 3 Gardnerellas, só viu essa Gardnerella aqui, a gente vai estar com um score de 3. E essa paciente não vai ter vaginose bacteriana, tá bom? Esse que é o padrão ouro, tá? Para dar o resultado. E o tratamento, a gente vai tratar todas as pacientes sintomáticas. A paciente chegou no nosso consultório e diz que tem um corrimento que está com odonfete tipo peixe podre, não tem nem o que questionar, né? A gente vai examinar esse paciente, mas a gente vai tratar essa paciente. Quem é que a gente vai tratar que não tem sintoma? As grávidas, sobretudo as grávidas com história de parto pré-termo, mas assim, sobretudo, o paciente veio, coletei a citologia oncótica. Lembre que a gravidez é um período que a gente se aproveita, né, para colher a citologia oncótica dessa paciente, né? A gente aproveita que a paciente está indo para o nosso encontro, né, seja para a unidade básica, seja para o consultório ginecológico, que às vezes elas não vão fora da gravidez, mas da gravidez elas se preocupam, a gente colhe essa prevenção. E aí, se tiver Gardnerella na paciente grávida, aí sim a gente trata, tá bom? E é paciente que tem potencial risco de complicação. O paciente veio na citologia oncótica, que a gente sempre pede, né, antes de colocar o DIU, veio Gardnerella, a gente trata. O paciente vai fazer uma cirurgia ginecológica e veio Gardnerella, a gente trata. Ou então qualquer exame invasivo, vai fazer uma esteroscopia, tem Gardnerella na prevenção, a gente trata. Mas a gente trata, só que não tem necessidade de suspender, né? A gente vai tratar, e a paciente vai fazer o procedimento dela normalmente. Qual é a opção de tratar a paciente? A gente pode fazer a primeira opção, né? Que aí a gente inclui gestantes lactentes, não tem diferença, tá? Vai ser o metronidazol 2 comprimidos BO 2 vezes por dia por 7 dias, ou o metronidazol gel vaginal, um aplicador biovaginal à noite por 5 dias. Ou seja, na vaginose bacteriana, o Ministério da Saúde, ele diz que a gente tanto pode tratar via oral ou via vaginal essas pacientes como primeira opção, tá? Diferente do que ele coloca para candidíase. E como segunda opção, que também é uma boa opção, às vezes a paciente trata com metronidazol, não resolveu, a gente pode tentar a clindamicina, também é uma ótima opção. Então, lembrar que não é só o metronidazol que trata a vaginose bacteriana, pelo Ministério da Saúde. A clindamicina também trata, tá certo? Lembrar dessa opção para as pacientes que tem, uma vez você trata com metronidazol, vai lá, muda a medicação para ela. Então, lembrar que a clindamicina trata também. Diga o nome. A diferença da candidíase é que o Ministério da Saúde
Saúde, ele diz que a primeira opção da candidíase é só o tratamento tópico, é o tratamento via vaginal. A segunda opção é oral. E aqui ele diz que como primeira opção pode ser oral ou pode ser via vaginal. E aí, nas pacientes que têm vaginose recorrente, né, que a gente tem 3 vezes por ano ou mais, a gente vai fazer um tratamento que a gente pode usar o metronidazol das comprimidos via oral por 10 dias ou o metronidazol cheio via oral por 10 dias. Esse aqui é esse ou esse, pode ser a mesma coisa, pode ser via oral ou pode ser via vaginal, e a gente vai fazer um tratamento que ele é supressivo, tá? A gente vai fazer um tratamento de ataque e vai fazer o tratamento supressivo com óleo de ácido bórico vaginal por 21 dias e depois vai fazer o metronidazol via vaginal por 2 vezes por semana por 4 a 6 meses. A gente vê muito, tá? Paciente que tem vaginose bacteriana de repetição, tá bom? Então, na recorrente, a gente também faz um ataque e faz um tratamento supressivo, tá? E aí... Oi. Posso usar o tratamento da vaginose bacteriana gestante em qualquer fase da gestação? Sim, em qualquer fase. Deve. Não pode. Deve. Hã? Parceiro, vaginose bacteriana, trato parceiro? Não. Não precisa tratar parceiro, tá? Aqui, ó. O tratamento das parcerias sexuais não está recomendado. As puérperas é o mesmo tratamento das gestantes, que é o mesmo tratamento de todo mundo. E a gente trata gestante para vaginose bacteriana em qualquer idade gestacional, tá bom? E aí aqui lembrar de toda vida que for prescrever metronidazol, falar para o paciente do efeito antabuse do metronidazol, tá certo? O metronidazol não deve ser tomado junto com bebida alcoólica. Ele dá uma interação horrível. A paciente vai ficar com náusea, com vômito, com sensação iminente de morte quase, tá bom? Então orientar ela de que ela não deve ingerir bebida alcoólica, senão ela vai parar o tratamento, tá bom? E agora a tricomoníase. A tricomoníase é causada pelo protozoário flagelado unicelular, né? Que é esse bonitinho aqui. Ele tem o citoplasma dele, o núcleo e o flagelozinho. Ela é considerada uma infecção sexualmente transmissível, né? Então, sempre que eu tiver a paciente com diagnóstico de tricomoníase, eu tenho que pesquisar as outras ISTs. Sífilis, HIV, hepatites, tá bom? Como é que funciona? Tricomoníase entra pela vagina, ela adere fortemente ao epitélio, tá? Ela tem uma capacidade de causar microulcerações, ou seja, ela causa microfurinhos mesmo, né, na parede vaginal, e aí ela pode acender colo, vagina, uretra, bexiga, glândula de Bartholin, e essas microulcerações são portas de entrada para outras infecções. Por isso, tão importante a pesquisa das outras ISTs, tá certo? É por causa dessa capacidade de causar essas lesões, essas microalterações. E aí, essas alterações ficam ainda mais complicadas durante o ciclo gravídico puerperal. Como é que é a fisiopatologia? A tricomonas, né, por causa dessas microulcerações, ela causa um processo inflamatório intenso, libera muito transudato. Esse transudato, ele aumenta o pH fica mais alcalino, e aí a gente pode ter uma vaginose associada. Por isso que normalmente 80% mais ou menos das pacientes queixam também de odor, queixam também a gente pode inclusive ver também a secreção vaginal cebolhosa, mas é porque por causa desse aumento do pH tem a alteração local que causa o aumento da condição, né, de ter a gardnerela, tá certo? As gardnerelas ficam também aumentadas. E aí tem a vaginose associada. E aí a gente vê e a gente sabe que essa infecção aqui, ela tem uma capacidade ainda
alteração, as alterações celulares, elas são grandes, e aí pode alterar a leitura pelo patologista, tá certo? E aí o patologista pode descrever como uma lesão epitelial. E o que é que a gente faz? A gente vai tratar o paciente e repetir a citologia oncótica depois de 3 meses, para ver se mudou. E acontece muito, tá bom? Como é que é a apresentação clínica? A paciente muitas vezes é assintomática, até 50% das vezes é assintomática, mas os sinais e sintomas são corrimento vaginal intenso, o transudato é muito grande por causa das ulcerações, então normalmente é um corrimento vaginal mais intenso, que pode ser bolhoso, pode ser espumoso, e aí pode ter a vaginose, né, associada, então pode ter o odor fétido, o prurido. Pode acontecer, a paciente pode ter uma reação inflamatória também, mas não é tão característica como a candidíase, mas ela acontece. Pode ter edema, pode ter sinusiorragia, dispareunia, porque fica bastante inflamada as paredes vaginais, tá certo? Pode ter sintoma urinário e o colo pode vir em aspecto de morango ou framboesa, isso é a inspeção. A gente vê o colo em morango ou framboesa e a gente pode ver o colo tigroide ou teste de Schiller. Aqui, ó. A gente vê essa lesão, ó, essas lesões que acomete todo o colo, tá certo? São as ulcerações que podem causar, elas podem inclusive ser vistas, né, no olho nu, tá bom? No colo. E quando a gente cora, essas ulcerações, elas tendem a não corar que nem a parede normal, tá bom? Aí a gente diz que isso aqui é o colo tigroide e esse aqui é o colo, a inspeção sem a coloração, que é em aspecto em framboesa ou em aspecto em morango, tá? Aí o diagnóstico, a gente vai fazer a mesma fitinha de pH, que o pH vai estar maior do que 4,5 e vai fazer o exame a fresco com a solução salina, porque o KOH também lisa o protozoário. Então a gente vai fazer a solução salina e a gente vai ver o protozoário flagelar. Isso aqui é a célula epitelial, tá? Isso aqui são hemácias. A paciente, ela pode ter presença de hemácias por causa das microulcerações, né? Então tem pequenos sangramentos. Então isso aqui é típico também, tá bom? Mas o protozoário flagelado, deixa eu ver se aqui dá até para ver melhor. O flagelo, ele é bem menor e ele tem um flagelozinho. Dá para todo mundo ver? Deixa eu ver o outro aqui, ó. Aqui é ela, ó. O flagelo, aqui a célula dele, né? Que ele só tem uma célulazinha e o flagelo, tá? No exame a fresco, se vocês procurarem vídeo na internet, a gente vê o flagelo se movimentando no microscópio, tá bom? Aí, o tratamento, né? A primeira opção, que é incluída para gestantes e lactantes, é o metronidazol, 5 comprimidos de dose única, um total de 2 gramas, ou metronidazol 250 miligramas, 2 comprimidos via oral 2 vezes por dia por 7 dias. O tratamento, como primeira opção da tricomoníase, é via oral, tá certo? As parcerias sexuais devem ser tratadas, né, ó, com o mesmo esquema terapêutico, tá bom? O tratamento deve avaliar os sintomas do corrimento vaginal gestante, além de prevenir a infecção respiratória. Então, assim, gestante tem que tratar, tá? Também dependente da idade gestacional, tá? E aí, os metronidazol lembrar de não usar a bebida alcoólica. Normalmente, nos homens, a gente prefere a dose única, não porque é melhor, mas porque eles não são disciplinados, tá? Então, no homem, a gente costuma tratar o parceiro com dose única e a mulher, porque dá menos sintoma gastrointestinal. O próprio metronidazol, ele pode dar um pouco de náusea, um pouco de vômito quando ele é tomado assim, em dose muito grande. Mas, normalmente, como é que a gente faz? Pode fazer dos 2 jeitos para todo mundo, tá bom? Normalmente a gente faz para homem a dose única, porque eles não têm que repetir, e aí eles aderem melhor, né, ao tratamento.
e porque eles têm esse tempo todo para ficar sem a bebida alcoólica, a maioria dos homens tendem a ingerir, né, mais vezes a bebida alcoólica, eles têm menos essa disciplina, e normalmente nas mulheres a gente trata assim, tá certo? É o menos sintoma gastrointestinal. Mas pode tratar dos dois jeitos estão certos. Agora a gente vai falar de vulvovaginite não infecciosa, tá bom? Que nos consultórios hoje está super comum. O que é a vaginose citolítica? A vaginose citolítica, ela é uma proliferação excessiva de lactobacilos. Os fatores desencadeantes a gente não conhece, mas pode ser às vezes a alimentação, às vezes estresse, não tem um fator bem determinado. Pode ser a higiene íntima, pode ser os hábitos, né, de higiene da paciente, os hábitos de roupa também. Então a gente vai fazer toda essa orientação do paciente. Tem um excesso de lactobacilos, esses lactobacilos reduzem o pH. E com esse pH muito alterado, as células vão lisar, as células epiteliais vão se romper. Quando essas células se rompem, vai ter sintoma de irritação. Quais são os sintomas? Vai ter o corrimento esbranquiçado, prurido de intensidades variadas, que piora no período pré-menstrual, ardor, queimação, disúria e dispareunia. Isso aqui parece com o quê? Candidíase, tá? Muito parecido com candidíase. A paciente tratou candidíase 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí, claro que a gente pensa em candidíase porque é o mais comum, né? Mas a gente tem que se atentar para a vaginose citolítica, tá certo? Os sinais são condilo vaginal geralmente aumentado, de aspecto flocular, fluido em grumos, aderente às paredes vaginais. Ou seja, é específica, tá bom? E aí pode estar associado, por causa da irritação, né, com foliculite vulvar. Ou seja, muito parecido com a candidíase mesmo. Mas e aí, por que a gente vai saber que não é candidíase? Porque a gente vai ter uma superpopulação de lactobacilos e uma intensa citólise. Quando a gente vai avaliar as lâminas, que a gente também faz a microscopia a fresco, a gente vê os núcleos desnudos, ou seja, só o núcleo, a célula, o citoplasma se rompeu por causa da lise celular. E aí a gente não vê cândida, a gente não vê as hifas, a gente não vê Gardnerella, a gente não vê Klebsiella e a gente não vê tricomonas no exame a fresco. Então, a gente assume que é uma vaginose citolítica. E aí o tratamento é alcalinizar o meio vaginal, que as pacientes melhoram muito com essa alcalinização. A gente vai fazer óvulos vaginais de bicarbonato de sódio a 2%, 2 a 3 vezes por semana, de 2 a 6 meses. Tá bom? E outra é a vaginite atrófica, que é muito comum nas pacientes pós-menopausa. Não, normalmente a gente não vê tanto. Por quê? Porque quando tiver candidíase, vai ter cândida, né? Então, assim, normalmente a gente consegue encontrar o agente, entendeu? Mas como é que acontece? Normalmente a gente não faz a microscopia a fresco. Você tá entendendo? A gente não faz normalmente assim no dia a dia, na clínica escola, a gente não faz. A gente faz o tratamento empírico. Por isso que normalmente elas são tão tratadas para candidíase. Entendeu? Porque os sintomas realmente parecem muito, mas normalmente não está concomitante. Entendeu? Pode. Tá? Só que assim, para eu dar o diagnóstico aí assim, eu tratei a cândida, e aí a cândida se erradicou, né? Não tenho mais cândida, não vejo a cândida, e aí eu trato depois a vaginose citolítica. Tá bom? Sim, aí a vaginite atrófica é típica das pacientes pós-menopausa, típica das pacientes hipoestrogenizadas, ou seja, das pacientes que têm insuficiência ovariana precoce também, tá certo? A gente vê que essas pacientes, por causa da falta do estrógeno, ela tem uma diminuição das células superficiais, né? Toda aquela camada bem grande
do epitélio pavimentoso estratificado fica bem pequenininho, e aí tem um aumento das células basais e parabasais do tecido conjuntivo, e aí com isso a célula, esse tecido fica até um pouco mais longilíneo, tá certo? E o sintoma de ressecamento vaginal por via de dispareunia de Zuri também parece muito com a vaginose citolítica. Mas aí, como a gente já pensa nelas para os pacientes, né, que têm hipoestrogenismo, tá bom? E aí, a diferença é que a gente pode até pensar, será que é uma vaginose citolítica? Será que é uma paciente com vaginite atrófica? Mas aqui na microscopia a gente vê pouco bacilos. A gente vê pouco lactobacilos. Já lá na vaginite, na vaginose citolítica, a gente vê muito lactobacilo, né? É o contrário, é o excesso de lactobacilos, tá bom? E aqui, como tem pouco lactobacilo, o pH é mais alcalino, tá? Isso acontece realmente por causa da falta de esterilização. O tratamento é estrogênio, tá? Estrogenoterapia. Eu vou fazer a terapia hormonal sistêmica, com os estrogênios sistêmicos, se tiver só outra indicação. É paciente que tem fogacho também, aí eu vou tratar, porque aí eu trato os sintomas, né, vegetativos do paciente, e aí vou também tratar a parte do canal vaginal dela. Mas se ela não tiver outros sintomas, se for só a vaginite atrófica, eu vou tratar com estrógenos vaginais, tá certo? E aí eu vou tratar ou com progesterona ou com como é que a gente trata? Normalmente a gente faz uma dose de ataque 14 dias, todo dia à noite, via vaginal, e aí deixa ir de manutenção para o paciente 2 a 3 vezes por semana, por tempo indeterminado. Tá bom? Pronto, aí eu vou ter que avaliar, né? Isso aí tudo, para fazer um negócio desse, para fazer terapia hormonal sistêmica, vou ter que pedir, vou ter que ver histórico da paciente, histórico de câncer pessoal, histórico de câncer da família, histórico de câncer de útero, histórico de câncer de mama. Eu tenho que, para fazer a terapia hormonal, eu vou ter que fazer todo o esquema de terapia hormonal com a preocupação com a terapia hormonal, entendeu? Já os esquemas vaginais, eles tendem a não interferir de forma holística, entendeu? Aí assim, se a paciente não tiver história própria de câncer, aí eu já não me preocupo. Eu já consigo melhorar a qualidade de vida dela bastante, se ela tiver sido por causa da vaginite atrófica, né, com o local, tá bom? Mas realmente, para eu fazer a estrogenização via oral, né, ou via sistêmica, eu tenho que avaliar os riscos de câncer, de câncer de útero e de câncer de mama. Tá bom? Aí aqui um resuminho para depois que vocês forem estudar como é que é o pH, como é que é a microscopia e como é que é o IF teste, né? Aí a microscopia no normal, né, a gente vai testar só as células epiteliais, na candidíase a gente vai ter hifos e esporos, na vaginose bacteriana a gente vai ter as clucelas e poucos leucócitos, na tricomoníase a gente vai ter os tricomonas e muitos leucócitos, tá? Aqui outro resuminho, e aí esse aqui um pouco mais completo, porque eu também trago a vaginose citolítica, tá bom? Que aí a gente vê, né, a ausência dos leucócitos e a célula intensa, os núcleos soltos na microscopia a fresco, e aí eu não encontro nenhum agente, tá bom? Isso é só para ajudar vocês quando vocês forem estudar. Isso aqui é o fluxograma para o manejo do corrimento vaginal do Ministério da Saúde, que está lá naquele material, e eu trouxe só para vocês darem uma olhada, que ele é bem completo, e aí a gente vocês vão ver que o uso realmente, ele pensa no pH, pensa no KOH, pensa se está disponível ou não, que na maioria das vezes nem está, né? Tá bom? E agora as cervicites, né? Que são as infecções que acometem o colo uterino. Os agentes etiológicos principais das causas infecciosas agudas são a clamídia e a gonorreia, mas podem ter outras causas, tá certo? Inclusive tricomonas, inclusive gardnerella. Todas as cervicites são consideradas infecções
infecções sexualmente transmissíveis, tá bom? As cervicites, as que são causadas, né, por agentes infecciosos. Mas a gente também pode ter as causas não infecciosas, que normalmente são aquelas mais crônicas, tá? Que aí normalmente é por irritação mecânica de corpo estranho, o paciente usa pessário, o paciente tem o costume de usar absorvente íntimo, diafragma, ou então alguma irritação química, né? Paciente que usa espermicida, que usa a camisinha, que causa alguma irritação local, aí a cervicite vai ser mais crônica. A fisiopatologia, né? Que aí é a inflamação da cervice, a inflamação do colo, né? As células afetadas vão ser tanto as células da ectocervice quanto as células da endocervice, tá bom? As células da ectocervice são aquelas que a gente vê principalmente no exame, né? No exame físico. As da endocervice são as que estão dentro do canal. A apresentação clínica, aí, a grande maioria das pacientes pode ser assintomática, tá certo? Mas mesmo que elas sejam assintomáticas, não queixem, a gente vai procurar, né, essas afecções no nosso exame físico. Como é que eu sei? Do que elas queixam? Se elas tiverem queixa, né? Corrimento vaginal purulento ou mucopurulento, aí sim é um corrimento tipicamente amarelado, esverdeado, né? E ou sangramento intermenstrual pós-coito. Por quê? Porque o colo está muito friável. Então, quando tem coito, a ação mecânica, né, do pênis faz realmente essa paciente sangrar, tá? E também pode apresentar desura, falaciúria, dispareunia, e aí tudo relacionado, né, à inflamação que causa. No exame ginecológico eu vejo o pus fluindo pelo orifício cervical externo, a gente vê mesmo, tá? Normalmente a gente vê o pus fluindo ou a gente vê o pus em fundo de saco, né, no canal vaginal. O colo é friável. Como é que eu sei que o colo é friável? É que eu vou lá, passo um algodãozinho e o colo sangra. Normalmente não é assim, né? O colo não é friável. E o colo pode ser doloroso a mobilização, algo doloroso, tá? Aí não vai ser tão intenso. Se for só cervicite, ele vai ser algo doloroso. Não vai ser muito intensa essa dor, tá bom? E aí o diagnóstico é clínico, né? Eu vou avaliar o paciente, eu vou examinar o paciente, eu vou ver as características da secreção, eu vou ver as características desse colo. Mas eu posso fazer a confirmação diagnóstica com as amostras endoscervicais. Eu vou lá e colho o material, né? Colho o material desse colo e mando para estudo. Aí, hoje em dia o padrão ouro é a biologia molecular, né? Que é o PCR, tá certo? E a gente usa sobretudo para rastreamento das assintomáticas. No Ministério da Saúde esse rastreamento não existe, mas nos serviços particulares isso existe, a gente faz rastreio, a gente pede PCR para clamídia gonococo, que é o padrão ouro para dar o diagnóstico. A gente também pode corar com o GRAM, isso sim ainda é feito, tá? A gente vai ver o gonococo, que são diplococos gram-negativos intracelulares. A gente vai ver esses diplococos gram-negativos, né, que ficam mais roxinhos na coloração de grão, tá certo? E a gente pode fazer cultura, que aí a cultura, a gente hoje em dia pede bem menos, tá bom? Mas tem os meios específicos, né? O Thayer Martin, o Thayer Martin e o McCoy para clamídia. E aí, tratamento para cervicites, que deve ser feito para gonorreia, né? Ou para clamídia. O bom do tratamento para gonorreia é que ele é a ceftriaxona, 500 mg em dose única, mais a azitromicina, 500 mg, 2 comprimidos em dose única, e eu já trato a clamídia. Mas se eu fiz o RT-PCR para clamídia e gonococo e deu só clamídia, aí eu posso tratar só clamídia, que é só a azitromicina. Mas se eu for fazer o tratamento empírico, eu faço o tratamento para gonorreia, gonococo, que eu já trato os dois, tá certo? E o tratamento empírico, né, que eu já disse, vai tratar os dois, tá certo? E aí a gente vai tratar as parcerias dos últimos 60 dias. A gente tem que pesquisar, tá? E falar que as parcerias dos últimos 60 dias têm que ser tratadas. As complicações gerais vão ser dor pélvica, DIP,
gravidez ectópica e fertilidade, as complicações do puerpério, né, que são grandes, é o parto pré-termo, é o rano, são perdas fetais, endometrite puerperal, super comum, tá bom? E aí também é o fluxograma para cervicite do Ministério da Saúde que está lá no material que vocês têm que estudar, tá bom? É tudo que eu falei aqui, não tem nada de muito diferente, só para vocês olharem como foram estudar. E agora, falando da DIP, né? Que é a doença inflamatória pélvica. Ali, a gente falou das vaginites, tá? Algumas não são infecções sexualmente transmissíveis. A gente falou das cervicites, que são todas infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? O que é que vai diferenciar normalmente a cervicite da DIP? São os sintomas. Os agentes são praticamente os mesmos, tá? São ISTs, causa inflamação do colo uterino, mas a DIP tem uma quantidade de sintomas mais exuberante, tá bom? Mas as cervicites também são consideradas ISTs e elas têm novamente os mesmos patógenos que causam, né, as infecções. Só que o manejo da doença inflamatória pélvica ele é feito de uma forma mais insidiosa porque ela é mais complicada, tá bom? Então lembrar que a gente tem as vulvaginites, a gente tem as cervicites e a gente tem a DIP, tá bom? Aí, mais uma vez, o agente etiológico. Os agentes etiológicos são muito parecidos com os da cervicite, tá certo? São, principalmente, a clamídia gonorreia, podemos ser vários outros, inclusive o tricomonas e a cardinariana, tá certo? Mas aí a gente vai ter a E. coli, Prevotella, ureaplasma, micoplasma. Vários são os agentes, tá? Mas os principais que vocês têm que saber, gonococo e clamídia, tá? Fatores de risco, pacientes mais expostos, né? Pacientes de baixa escolaridade, baixa risco familiar, atividade sexual na adolescência, comportamento sexual de pessoas com maior vulnerabilidade, parcerias múltiplas, enfim. É uma doença sexualmente não infecção sexualmente transmissível, né? São os pacientes que se expõem mais. O uso de método anticoncepcional aí não está colocado porque o método aumenta, o próprio método aumenta a chance da paciente ter DIP. Não é isso, é uma paciente que toma um anticoncepcional, o anticoncepcional via oral, ela tem mais chance de ter DIP, porque ela usa o anticoncepcional, ela tem mais, a paciente que coloca um DIU, ela tem mais chance de desenvolver DIP por causa do DIU? Não é isso, é porque o comportamento sexual dela muda. Ela não tem mais medo de engravidar. Então ela começa a ter mais parcerias e ter mais relações porque ela está protegida da gravidez. Então ela tem um comportamento de risco maior, tá? Esse uso de método anticoncepcional, contraceptivo, não é o método que aumenta. É o comportamento da paciente que usa o método que aumenta o risco dela desenvolver DIP. Deu para entender? Aí, como é que é a fisiopatologia? A fisiopatologia da DIP é tipicamente por ascensão dos micro-organismos, né? O paciente começa com uma vaginite, uma vaginose, com uma cervicite, que muitas vezes são assintomáticas, como a gente viu. Aí essa paciente, ela tem um fator, né, que predispõe, que é essa infecção, que predispõe à ascensão dos micro-organismos. Ela vai ter uma endometrite, que é a infecção do endométrio, que é dentro do útero. Aí essa infecção ascende, vai para as trompas, vai para o ovário, vai para métrios, e aí vai para a pelve. E aí causa a DIP, né? E aí ela pode evoluir para o periapatite, que a gente vai discutir, que é uma complicação da DIP, tá? Então, tipicamente, é a acessão de micro-organismos do trato genital inferior até a pelve, tá bom? E aí, a apresentação clínica, muitas vezes esses pacientes
são assintomáticas, sobretudo no começo, né? E aí, quando elas são sintomáticas, elas vão ter corrimento vaginal de diversas características. Lembre que a DIP pode ser causada por tricomonas, né? Por ureaplasma, por micoplasma, por gonococo e por gonorreia também. Mas nem sempre ele vai ser amarelado, vai ser purulento, tá bom? E aí, a paciente pode ter sangramento anormal em pouca quantidade, né? Que é o spot pós-colpo intermenstrual. Por quê? Porque antes de ter a DIP, ela tem um cervicite, né? Então, a cervice dela está alterada, o colo uterino está alterado, o colo uterino está friado. Então, vai sangrar, tá bom? Pós-colpo ou intermenstrual. Ela vai ter dispareunia. Normalmente é uma queixa muito comum nas pacientes com DIP. Doutora, eu não tenho relação sexual. Tá doendo muito. Faz um mês que dói, como era antes. Doutora, era normal? Tem corrimento? Doutora, acho que não. Não senti diferença no corrimento, não. Muitas vezes a queixa da paciente é dispareunia, tá bom? E aí ela vai ter dor pélvica ou dor no abdômen inferior. Casos mais graves, ela vai ter febre, vai ter náuseas, vai ter dor no hipocôndrio superior direito, que é a hepatite, né? A perihepatite, e vai ter dor à descompressão brusca, ou seja, ela vai ter aquele sinal de Bomberg, né, positivo. A gente fala descompressão brusca porque não é um ponto específico. Ela vai ter a descompressão, ela vai ter dor, a descompressão brusca no abdômen todo, tá? E aí a gente vai procurar pelos critérios, né? Quando a gente for examinar essa paciente, aí sim, vocês lembram que eu disse, não para toda paciente que a gente faz um toque, né? Não é a paciente que chega lá só porque a gente tem corrimento vaginal, a gente não precisa fazer toque para toda paciente. Mas essa paciente que me disse que tem dor durante a relação sexual, eu já tenho que ficar com a orelha em pé, tá bom? E aí o que eu vou pesquisar para essa paciente no exame físico? Dor no hipogastro, tá? Essa dor pode ser referida ou pode ser uma dor que eu encontro no meu exame, tá bom? A paciente pode não chegar com a queixa, mas eu posso ver isso no meu exame físico, tá bom? Ela tem dor à palpação dos anexos, ou seja, eu vou fazer a palpação bimanual dessa paciente. Eu faço o toque e eu comprimo os anexos com as duas mãos, tá? Eu faço palpação de anexos. Eu faço toque bimanual, tá? E aí eu vou mobilizar o colo. O colo é tipicamente doloroso demais. A gente encosta no colo, o paciente chega a dar um pulo, tá bom? Então, para eu dar o diagnóstico de DIP, eu tenho que ter os 3 critérios maiores, mais um menor, tá bom? Qual é o menor que eu poderia ter? A paciente me disse que teve febre, ou ela está com febre lá no consultório. A paciente nem me disse que ela tinha um corrimento, ela nem se queixou de corrimento, mas eu fui lá avaliar e eu vi o corrimento alterado, eu vi o corrimento mais abundante, eu vi pus saindo pelo orifício do colo. Então pronto, eu já tenho os 3 critérios maiores mais um menor. O paciente tem um exame de sangue que mostrou leucocitose. A gente já trata essa paciente, tá certo? Ou então ela tem um critério elaborado, que é evidência histopatológica de endometrite, eu fiz uma corretagem ou coisa também para estudo histopatológico e vi que ela tem. Ou tem abscesso tubular ou de túnel de fundo de saco de Douglas, em estudo de imagem, eu peço a ressonância e venho lá, tá certo? Ou eu vou fazer uma laparoscopia e vou ver os sinais de DIP na minha laparoscopia, porque eu estou vendo no meu olho mesmo que ela tem os sinais. Então aí ela tem o diagnóstico, seja com 3 critérios maiores mais um menor, seja só um critério elaborado, tá bom? O tratamento pode ser ambulatorial ou hospitalar. Muitas vezes ele é ambulatorial. Paciente que a gente chega no nosso consultório, a gente não precisa internar esse paciente para tratar não, tá certo? A gente só vai internar essa paciente. Se for grávida, todas as grávidas internam. Toda grávida interna para tratar DIP. Se tiver abscesso tubovariano, por quê? Aqui é porque tem que fazer medicação RD. Eu não vou fazer medicação via oral para gravidez, com DIP, que o risco de complicação, o risco de parto prematuro, o risco de ter uma sepsia é muito maior. Não
penso de jeito nenhum. A acessório tubolariano só vai responder se fizer o tratamento via oral e às vezes nem responde. A gente tem que fazer cirurgia. Se tiver com estado geral grave, né, náuseas, vômitos, não consegue ingerir a medicação também, né? Está com dificuldade, intolerância, ausência de resposta clínica, eu trato a paciente 72 horas de medicação via oral, o paciente não respondeu, interna para fazer EV, ou então ela tem alguma dificuldade na exclusão de emergência cirúrgica. É uma gravidez ectópica? É uma apendicite? Interna o paciente, começa o tratamento e vai investigar, tá bom? Como é que é o tratamento? O tratamento ambulatorial e hospitalar é com as mesmas drogas, tá? Na primeira escolha, tá? Na primeira opção. Na ambulatorial, é ceftriaxona em dose única, doxiciclina VO por 14 dias e metronidazol VO por 14 dias. Na hospitalar, é a ceftriaxona, aumentou a dose e é ED por 14 dias. Eu vou já explicar esses 14 dias. E a doxiciclina é a mesma. E o metronidazol é 400 EV, tá? Então, são as mesmas drogas, mas com posologias e métodos de tomada, né, diferente. E aí, doutora, vai fazer 14 dias de ceftriaxona EV, vai fazer 14 dias de metronidazol EV? Não precisa, né? Faz o uso parenteral, a gente faz até 24 horas após a cessação dos sintomas, continua a terapêutica via oral até os 14 dias, tá? Ou seja, a paciente não fica internada 14 dias, normalmente, tá bom? A gente vai internar essa paciente para estabilizar essa paciente, deixar ela sintomática por 24 horas, depois troca o esquema, mas completa os 14 dias via ambulatorial, tá bom? E gestante não pode fazer doxiciclina, tá certo? Ou seja, a gestante tem que internar. A gestante não pode fazer nenhuma vez, nenhum outro esquema do Ministério da Saúde, tá? Então, pelo Ministério da Saúde, gestante interna e faz clindamicina e gentamicina, tá bom? Então, gestante interna. Qual é a medicação? Clinda-genta. Vocês vão ouvir falar muito de clinda-genta no internato de vocês, tá bom? Interna e clinda-genta. E quais são as medicações? Ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol. Tudo por 14 dias, tá bom? Saber os critérios diagnósticos, saber quando interna para tratar e quando libera a paciente para sair do hospital, sabendo que ela vai continuar os 14 dias. Gestante interna e faz clindamicina com gentamicina, tá bom? E aí, lembrando aqui do uso, né, do metronidazol, que é a mesma coisa, e a doxiciclina é completamente contraindicada na gestação, tá bom? Aí, a gente vai fazer o tratamento dos parceiros sexuais, das parcerias sexuais, seja feminina, seja masculina, sintomáticas ou não, e o tratamento vai ser tratamento empírico para clamídia e gonorreia, que são os principais agentes. A gente trata com ceftriaxona, 500 mg IM, e a azitromicina, 1 grama via oral. Sempre lembrar, tá, pessoal, de tratar a parceria dos últimos 6 meses com ceftriaxona IM e a azitromicina via oral. É dose única, os dois, tá bom? Então é super fácil o tratamento das parcerias e aí quebra a cadeia de transmissão, tá certo? Sempre lembrar de tratar as parcerias, tá bom? Tanto na DIP quanto na cervicite, certo? E aí as complicações da DIP, né? A gente tem as complicações precoces e as complicações tardias. As complicações precoces, uma grande complicação é o abscesso tubo-ovariano, como eu disse, que muitas vezes a gente interna para tratar, mas às vezes a gente tem que fazer alguma cirurgia ou alguma punção, porque é super difícil o controle, tá certo? E a gente vai ter a fase aguda da síndrome de Fitzhugh-Curtis, que é a perihepatite, que é a cápsula de Gleason, né, que é a cápsula que recobre
o fígado, ela fica edemaciada e ela se apresenta com resultado purulento. Isso eu vejo, né? Quando eu vou fazer a cirurgia, isso é uma das coisas que eu vejo que eu consigo dar o diagnóstico porque é um critério maior, tá bom? Isso aqui eu vejo, né? E aí essa dor, ou essa cápsula edemaciada, ela causa dor em hipocôndrio direito. Então a paciente na fase aguda ela pode queixar, não só de dor em abdômen inferior, mas também de dor em hipocôndrio direito, que vai ser uma complicação precoce, tá bom? E a complicação tardia vai ser a fase crônica da síndrome de Fantino-Curtis, que também, né, é a periopatite. Aí ela é diferente. Lá na fase aguda, eu vejo exudato purulento, eu vejo a cápsula edemaciada. Aqui não, eu vejo as avessões fibrinosas, que esse exudato causou quando cicatrizou, né? Ele puxa o peritônio parietal e o peritônio visceral, eles vão se repuxar e vão causar essas fibroses em cordas de violino, tá? Isso aqui é entre a parede, né, e o fígado, tá certo? E aí vai ter infertilidade por fator tubário, né? As trubas uterinas, elas ficam aderidas, né? Então a infertilidade, a DIP, por causa sobretudo da clamídia, mas qualquer uma, a inflamação também causa aderências, que nem causa aqui, não. Causa também dentro da tuba, tá? Da tuba uterina. Então vai ter infertilidade. Pode ter essas aderências e pode haver até uma oclusão total, né, ou parcial. Pode ter gravidez ectópica. Por quê? Porque fica mais difícil a locomoção, né, do embrião, né, ele fica mais difícil, ele se implanta, ele não consegue ir para o útero, então ele se implanta na tuba, tá certo? Vai ter dor pélvica crônica por causa das aderências pélvicas, tá? E vai ter a fase crônica da síndrome de Fix-Hugh-Curtis. E aqui é um resuminho agora também com as principais vulvaginites infecciosas, a cervicite e a DIP, para ajudar vocês nos estudos. Bom? Agora, bora lá. Questão. Mulher de 21 anos ganhou uma consulta ginecológica de rotina para realizar a prevenção do câncer do colo uterino. Ela disse assintomática. Entretanto, após o interrogatório, relata que apresenta um corrimento inodoro, de aparência branca levemente leitosa, ora transparente. O exame especular revelou conteúdo vaginal floculante leitoso e aderido frouxamente às paredes vaginais. Não há sinais cladísticos. Qual a hipótese diagnóstica para esse caso? A. Candidíase vaginal. B. Vaginose bacteriana. C. Tricomoníase. Ou D. Conteúdo vaginal normal. Exatamente, pessoal. Paciente de 18 anos, grávida de 13 semanas, com corrimento sem odor fétido, além de odor e prurigo vaginais intensos, ou seja, grávida, sem odor fétido, com ardor e prurigo vaginal intenso. No exame físico, vulva e vagina hiperemiadas e edemaciadas, presença de secreção desembranquiçada e grumosa no canal vaginal, pH vaginal 4.3. Na alternativa, que contém o diagnóstico e o tratamento da paciente. Candidíase com fluconazol via oral, candidíase com miconazol tópico, tricomoníase com metronidazol tópico ou tricomoníase com metronidazol via oral. D? D. Muito bem, candidíase com miconazol tópico, né? Ela não pode fazer o tratamento via oral. Mulher de 35 anos com queixa de corrimento vaginal abundante há 30 dias. O exame ginecológico mostra secreção branca acinzentada em quantidade pequena, um pH de 4,6, teste das aminas positivo e ausência de hiperemia de paredes vaginais. O que deve ser encontrado na bacterioscopia. A bacterioscopia é o exame a fresco, tá certo? A. Hipas e leveduras. B. Excesso de bactérias e lactobacilos. C. Excesso de lactobacilos e de Klebsiella e ausência de leucócitos. Vamos pensar. Vocês estão pensando em quê? Vaginose. Aí na vaginose, a gente tem muito
lembra, vaginose e pH alcalino. A gente tem excesso ou pouco lactobacilo? Pouco. Tá bom? Quando tem o lactobacilo, o pH é ácido. Tá certo? Mulher de 32 anos, usuária de anticoncepcional oral combinado, com queixa de corrimento vaginal amarelado abundante, odor fétido, fluido vulvar, dispareunia. Ao exame especular, corrimento abundante e bolhoso, com cervicite focal. O pH é 6. Qual o diagnóstico? HPV, candidíase, tricomoníase ou vaginose bacteriana? Ele tem uma mistura, né? Ela tem os sintomas da vaginose bacteriana e ela tem um pouco de irritação também, essa paciente, né? E agora, uma mulher de 30 anos, sexualmente ativa, com queixa de dor pélvica de início insidioso há 8 meses. Ao exame abdominal, ela tem dor à palpação abdominal, principalmente em fossas ilíacas, e discreta dor à descompressão brusca. Ao toque, útero com volume normal, colo e anexo muito dolorosos à palpação. Considerando esse caso clínico, indique os principais agentes etiológicos. De gonorreia pensando no DIP, né? Ou minimamente aí no cervicite. É isso, pessoal. Muito obrigada. Tá?